Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o salmista Davi, ele falou no Salmo 122, no versículo 1: Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Será que vocês podem dizer isso? Senhor, estou feliz de estar aqui na tua casa. Amém. Para glorificar o nome dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, verdadeiramente Deus se faz presente aqui, sem dúvida, sem um pingo de dúvida. A palavra do Senhor vai nos falar em Mateus 18, capítulo 20. Mateus 18, o verso 20, vai nos dizer bem assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Então, vamos crer que o Senhor Jesus Cristo está aqui no meio de nós. Amém. Aleluia. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther. No livro de Esther, capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Esther, capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Só um amém, só? Nossa, que fraquinho, né? Só um amém. Quem achou, diga amém. Amém. Aí, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos lá. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Aleluia. Até aqui. Meus irmãos, é uma história muito conhecida, a história que provavelmente eu creio que todos os irmãos aqui já conhecem, a história de Esther, mas eu creio que Deus vai estar falando conosco através dessa história. Amã era um costume, por onde Amã, depois que o rei faz o decreto, o rei Assuero faz o decreto, que por onde Amã passar, o povo teria que se dobrar perante Amã. Era o costume. Amã passava, o povo se reverenciava a ele, para cumprir o decreto que o rei tinha ordenado. E chegou um dia, numa ocasião, que Amã ele passou e Mardoqueu não se dobrou diante de Amã. Mas aí Amã ele não percebeu. Amã, a Bíblia vai nos descrever que na primeira vez Amã ele não percebeu que Mardoqueu não tinha se dobrado diante de Amã. E conforme na correria do dia a dia, Amã passava, o povo se dobrava, e Mardoqueu sempre ali em pé, firme, confiando em Deus e temendo no Senhor. E chegou uma hora que os amigos de Mardoqueu perguntou: por que você não se dobra quando Amã passa? E sendo que isso é um decreto que o rei mandou. Ou seja, você está violando um decreto que o rei Assuero mandou. E Mardoqueu calado, não falou nada. Mas aí eles não só se convenceram com Mardoqueu calado, que tanto que eles foram até Amã falar com Amã: existe um homem judeu que não está se dobrando diante do mandado que o rei Assuero falou. Quando você passar, o povo teria que se dobrar diante de você. E ali nós percebemos que a ira entra dentro de Amã, porque Amã falou: oxe, como assim? Como assim? Não falou assim, tá? Eu estou só resumindo, senão a pregação vai ficar muito longa e não vai dar tempo. Como assim todo mundo se dobra diante de mim e Mardoqueu não se dobra diante de mim? Aí ele vai no versículo 3, como nós acabamos de ler, e fala para o rei Assuero: ó rei, existe um povo cujas leis são diferentes e que estão espalhados na sua província e que tem leis diferentes e que não obedecem à lei que o Senhor pede, a lei que o rei Assuero pede. Percebe bem,
Amã, ele pega um pouco da verdade e mistura com um pouco da mentira. É bem assim que as pessoas falam. Fala de você, o irmão lá errou, o irmão lá falhou, sempre acusando, mas nunca fala o contexto todo da história. Vai falar só a metade, vai falar mais a parte ruim do que a parte boa. É bem assim que acontece na correria do nosso dia a dia. E meus irmãos, e ali acabou, Amã acabou ficando com ódio de Mardoqueu, que ele não só se contentou matar Mardoqueu, como queria exterminar com todo o povo judeu. Aleluia, glória a Deus. E ali Deus já estava tudo no conforme, mesmo nós não enxergando Deus trabalhando na situação, mas Deus estava trabalhando na situação. Que tanto que nós fomos para o início da Bíblia, em Gênesis parecia tudo tão caos, tudo fora da ordem. Adão errou, Adão falhou, tudo bagunçado. Aí Deus através da palavra foi liberando vida, que haja luz e houve luz. E assim é na nossa vida. Aquilo que parece estar um caos na nossa vida, Deus está no comando, Deus está na situação, e Deus está ali. Você vai vencer, meu filho, você vai vencer, minha filha. Só basta nós confiar nesta palavra que o Senhor manda para conosco. Meus irmãos, voltando para a história de Amã, ele estava com tanto ódio, com tanta ira dentro do seu coração, que ele conversou com o rei Assuero, para fazer este decreto, para exterminar com o povo judeu. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 6, 21, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu tenho comigo mesmo, eu tenho um costume de dizer que isso em mim tem que estar fundado. E eu creio que não é só na minha vida, mas na vida de todos os cristãos que amam a palavra do Senhor. São 3 coisas que tem que estar fundada. A primeira coisa é a mente, a segunda coisa é o coração, e a terceira coisa é a boca, porque a sua mente ela vai pensar, e o seu coração vai desejar, e a sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Ou seja, a sua boca ela vai confessar daquilo que o seu coração está cheio. Abra comigo, vamos para o livro de Esther, cadê você, Esther? Aqui é cheio você. Agora nós vamos ir para o livro de Esther, capítulo 7, nós vamos estar lendo do versículo 1. Vamos lá? Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Presta atenção nessa pergunta que o rei Assuero faz para a rainha Esther. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? Meus irmãos, a rainha Esther já foi uma grande luta dela conseguir fazer este banquete com Amã e com o rei Assuero. Mas através de muita oração, voltando um pouquinho atrás da história, voltando um pouquinho, bem no começo, Mardoqueu, ele, como nós sabemos, Mardoqueu, ele é primo de Esther, que tem ou Esther ou Hadassah, que quer dizer o mesmo sentido.
Mardoqueu sendo primo dela, e Mardoqueu ele pega, como a rainha Esther, ela tinha perdido a sua mãe, o seu pai, Mardoqueu acaba adotando ela como filha. E Mardoqueu chega na frente do palácio do rei, vestido de pano de saco, assim quando saiu o decreto que Amã fez, queria destruir todo aquele povo judeu que tivesse naquela província, né? E e Mardoqueu ele chega, vai no palácio do rei, vestido de pano de saco, e como que não era costume, o rei tinha feito uma lei que aquele que ia aparecer vestido de pano de saco na frente da porta do palácio do rei seria exterminado, poderia sofrer graves consequências, até perder a vida. E a rainha Esther, ela ficou sabendo que Mardoqueu estava ali naquele lugar, estava ali na frente do palácio do rei, vestido de pano de saco. E a rainha, ela manda o eunuco do rei, que é os guardas das mulheres, para ir conversar com Mardoqueu, para saber a situação, o que está acontecendo, o motivo que ele está ali vestido de pano de saco, na frente do palácio do rei. E Mardoqueu, incrível que pareça, Mardoqueu, cheio da presença de Deus, ele acaba pelo Espírito Santo, acaba instruindo a Esther tomar essa atitude, entrar na presença do rei. Aí que tanto que ela fica apavorada, fala: como eu vou entrar na presença do rei, sendo que eu não sou chamada há dias, sendo que eu não sou chamada há muito tempo? Aí Mardoqueu fala: não sei, você tem que... Eu estou falando na minha linguagem, tá, gente? Eu não sei, você tem que se virar, mas você tem que entrar na presença do rei, porque, ou você acha que você vai ser poupada, só porque você está sendo rainha, você acha que você vai ser poupada. Aí a rainha Esther, ela, tá bom, beleza, fala para o povo jejuar em prol dessa situação, que eu também vou estar jejuando com as minhas... Aleluia. Fala para o povo jejuar em prol dessa situação, que eu também vou estar jejuando com as minhas moças, com as mulheres que estão aqui comigo. E ali ela jejuou 3 dias e 3 noites para entrar na presença do rei. E para entrar na presença do rei. Aí ela chama Amã para este banquete. E o rei Assuero, lembra quando eu falei para vocês a prestar atenção nessa pergunta? Porque agora aqui vai entrar a questão chave para entender o contexto todo da história. Aí o rei Assuero faz a seguinte pergunta para ela, que eu vou estar lendo aqui novamente, que ele fala bem assim, ó: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então, Esther, ela poderia pedir um monte de coisa. Ela poderia falar: eu quero só a minha vida. Eu quero só a minha vida como petição. Ela poderia pedir até metade do reino. Ela poderia pedir, como foi lida aqui agora, o rei Assuero, ele fez essa pergunta para ela. Mas mesmo assim, ela com amor ao próximo, e com amor pela vida dela também, e pelo povo dela, ela pediu: Senhor, se achei graças aos teus olhos, peço que tenha misericórdia da minha vida e da vida do meu povo, porque nós nem fomos vendidos, por menos se nós fosse vendidos por servos ou por servas, eu ia me calar, mas como nós estamos sendo mortos, então peço que tenha compaixão da minha vida e da vida do meu povo. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto, em algumas outras traduções. Então a rainha Esther, ela foi chamada por esse propósito. Às vezes você está no seu trabalho, você deve estar pensando: mais um dia cansativo de trabalho, mas ali não, Deus tem um propósito para a sua vida. Às vezes Deus coloca uma criança para você cuidar daquela criança,
E ali você já pode fazer um evangelismo, já ensinar a sua criança o caminho que se deve trilhar. É bíblico, é bíblico. A palavra do Senhor, se eu não me engano, está em Provérbios 22:6, se eu não estou enganado. Fala bem assim, ó, ensinai a criança o caminho que se deve trilhar, para que lá na velhice ele não venha se desviar deste caminho. Então você tem que ensinar a criança. Na verdade, esse versículo é totalmente verdadeiro e totalmente certo. Porque como a criança ela vai aprender algo bom se você não ensinar uma coisa para ela. Então, meus irmãos, lá no seu emprego, na onde você quiser, na onde você estiver, lembra deste versículo, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, não chamado pela própria vontade, mas chamado pela vontade de Deus, para cumprir o desejo e o querer que o Senhor quer que você faça aqui na terra. Aleluia! Se nós irmos para Mateus 25, vai falar da parábola das 10 virgens. Ali 5 era prudente e 5 era louca. Então vocês têm que ser prudente, porque quando Jesus Cristo vier para vir buscar a igreja, não vai ter isso. Eu vou ali em casa, eu vou ali trocar de roupa. Senhor, espera mais um pouquinho que daqui a pouco eu estou indo. Não, vai ser como um relâmpago, um piscar de olho. Assim como vocês estão piscando, é muito rápido, nós não vai ver. Então por isso que nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para levar as boas novas, assim como Jesus Cristo falou: ide pregai a toda criatura, aquele que crê e for salvo e batizado. Aleluia, glória a Deus. Ou você acha que foi à toa? Deus tem entregado lá na cruz do Calvário Jesus Cristo por amor de nós. Sim, a palavra do Senhor vai nos falar claramente sobre este assunto. Vai nos dizer bem assim, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Deus quer que todos que crê nele vai ter a vida eterna. Ó, como maravilhoso! Pensou você ensinando a sua criancinha? Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário, morreu por você e Ele quer te dar a salvação, quer escrever o seu nome, filhinho ou filhinha, no nome escrito no livro da vida. A criança vai olhar e falar: olha, que legal, eu não sabia disso. Então esta é a importância de nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que se deve trilhar. Meus irmãos, Amã, ele sentiu tanto ódio dentro do seu coração, que essa passagem de pessoas sentir raiva, ódio dentro do seu coração, ela não é só desde agora, ela vem desde muito tempo, desde a criação, que tanto que Lúcifer, que é um anjo caído, né? Por que ele saiu do céu? Por causa de um sentimento. Ele não chegou a cometer aquilo que ele pensou, ele não chegou a realizar a obra dele, mas através de um sentimento, ele acabou saindo do céu. E este versículo, ele está localizado em Isaías 14, isso, versículo 13. E presta atenção, ele falou bem assim: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Ou seja, no sentimento, ele não realizou aquela obra, mas ele só pensou: eu vou ser igual a Deus, eu vou montar o meu trono acima das estrelas e serei como Ele. Todo mundo vai me adorar, todo mundo vai me servir. Mas aí que nós temos que tomar o cuidado, porque há uma frase muito importante que fala assim: para você conhecer o homem,
dá poder para ele ou tira o que ele tem. Se você dá poder para o homem, você vai conhecer verdadeiramente o caráter dele, se ele é humilde, se ele tem um amor ao próximo. E se você tirar aquilo que ele tem, você vai conhecer a perseverança. Se ele é perseverante naquilo que ele pregava, se ele é perseverante naquilo que ele tinha convicção. É mais ou menos o caso da pastora. Ela perdeu a mãe dela, mas mesmo assim ela continua firme, ela continua retente, levando a palavra, confiando em Deus. Ou seja, ela verdadeiramente conheceu a palavra foi injetada nela, desde o berço. A mãe dela já vinha ensinando ela, ó filho, isso daí é errado, ó filho, isso daí é errado, ó filho, isso daí não pode, filho, isso daí não é desse jeito. Então a mãe dela já vinha ensinando ela, para que lá na frente, no tempo da velhice, ela possa estar servindo, ela possa estar neste caminho. Daquilo que você vai falar, daquilo que o seu coração vai estar cheio. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, agora abra comigo, vamos para o livro de Esther. Cadê você, Esther? Aqui achei você. Agora nós vamos ir para o livro de Esther, capítulo 7. Nós vamos estar lendo do versículo 1. Vamos lá? Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Presta atenção nessa pergunta que o rei Assuero faz para a rainha Esther. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? Meus irmãos, a rainha Esther já foi uma grande luta dela conseguir fazer este banquete com Amã e com o rei Assuero. Mas através de muita oração, voltando um pouquinho atrás da história, voltando um pouquinho, bem no começo, Mardoqueu, ele, como nós sabemos, né, Mardoqueu, ele é primo de Esther, que tem ou Esther ou Hadassah, que quer dizer o mesmo sentido. Mardoqueu sendo primo dela, e Mardoqueu ele pega, como a rainha Esther, ela tinha perdido a sua mãe, o seu pai, Mardoqueu acaba adotando ela como filha. E Mardoqueu chega na frente do palácio do rei, vestido de pano de saco, assim quando saiu o decreto que Amã fez, queria destruir todo aquele povo judeu que tivesse naquela província, né? E Mardoqueu ele chega, vai no palácio do rei, vestido de pano de saco, e como que não era costume, o rei tinha feito uma lei que aquele que ia aparecer vestido de pano de saco na frente da porta do palácio do rei seria exterminado, poderia sofrer graves consequências, até perder a vida. E a rainha Esther, ela ficou sabendo que Mardoqueu estava ali naquele lugar, que estava ali na frente do palácio do rei, vestido de pano de saco. E a rainha, ela manda o eunuco do rei, que é os guardas das mulheres, para ir conversar com Mardoqueu, para saber a situação, o que está acontecendo, o motivo que ele está ali vestido de pano de saco, na frente do palácio do rei.
E Mardoqueu, incrível que pareça, Mardoqueu, cheio da presença de Deus, ele acaba instruindo, pelo Espírito Santo, acaba instruindo a Esther tomar essa atitude, entrar na presença do rei. Aí que tanto que ela fica apavorada, fala: como eu vou entrar na presença do rei, sendo que eu não sou chamada há dias, sendo que eu não sou chamada há muito tempo? Aí Mardoqueu fala: não sei, você tem que... Eu estou falando na minha linguagem, tá, gente? Eu não sei, você tem que se virar. Você tem que se virar, mas você tem que entrar na presença do rei. Porque, ou você acha que você vai ser poupada, só porque você está sendo rainha, você acha que você vai ser poupada. Aí a rainha Esther, ela, tá bom, beleza. Fala para o povo jejuar em prol dessa situação, que eu também vou estar jejuando com as minhas... Aleluia. Fala para o povo jejuar em prol dessa situação, que eu também vou estar jejuando com as minhas moças, com as mulheres que estão aqui comigo. E ali ela jejuou 3 dias e 3 noites para entrar na presença do rei. E para entrar na presença do rei. Aí ela chama Amã para este banquete, e o rei Assuero, lembra quando eu falei para vocês a prestar atenção nessa pergunta? Porque agora aqui vai entrar a questão chave para entender o contexto todo da história. Aí o rei Assuero faz a seguinte pergunta para ela, que eu vou estar lendo aqui novamente, que ele fala bem assim, ó: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então, Esther, ela poderia pedir um monte de coisa. Ela poderia falar: eu quero só a minha vida. Eu quero só a minha vida como petição. Ela poderia pedir até metade do reino. Ela poderia pedir, como foi lido aqui agora, o rei Assuero, ele fez essa pergunta para ela. Mas mesmo assim, ela com amor ao próximo, e com amor pela vida dela também, e pelo povo dela, ela pediu: Senhor, se achei graças aos teus olhos, peço que tenha misericórdia da minha vida e da vida do meu povo, porque nós nem fomos vendidos, provavelmente se nós fosse vendidos por servos ou por servas, eu ia me calar, mas como nós estamos sendo mortos, então eu peço que tenha compaixão da minha vida e da vida do meu povo. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto, em algumas outras traduções. Então a rainha Esther, ela foi chamada por esse propósito. Às vezes você está no seu trabalho, você deve estar pensando: mais um dia cansativo de trabalho, mas ali não, Deus tem um propósito para a sua vida. Às vezes Deus coloca uma criança para você cuidar daquela criança, e ali você já pode fazer um evangelismo, já ensinar a sua criança o caminho que se deve trilhar. É bíblico. A palavra do Senhor, se eu não me engano, está em Provérbios 22, 6, se eu não estou enganado. Fala bem assim, ó: ensinai a criança o caminho que se deve trilhar, para que lá na velhice ele não venha se desviar deste caminho. Então você tem que ensinar a criança. Na verdade, esse versículo é totalmente verdadeiro e totalmente certo, porque como a criança, ela vai aprender algo bom se você não ensinar uma coisa para ela. Então, meus irmãos, lá no seu emprego, na onde você estiver, lembra deste versículo, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, não chamado pela própria vontade, mas chamado pela vontade de Deus, para cumprir o desejo e o querer que o Senhor quer que você faça aqui na terra. Aleluia! Se nós irmos para Mateus 25, vai falar da parábola das 10 virgens.
Ali 5 era prudente e 5 era louca. Então vocês têm que ser, sim, vocês têm que ser prudente, porque quando Jesus Cristo vier para vir buscar a igreja, não vai ter isso. Eu vou ali em casa, eu vou ali trocar de roupa. Senhor, espera mais um pouquinho que daqui a pouco eu estou indo. Não, vai ser como um relâmpago, um piscar de olho. Assim como vocês estão piscando, é muito rápido, nós não vai ver. Então por isso que nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para levar as boas novas, assim como Jesus Cristo falou: ide pregai a toda criatura, aquele que crê e for salvo e batizado. Aleluia, glória a Deus. Ou você acha que foi à toa? Deus tem entregado lá na cruz do Calvário Jesus Cristo por amor de nós. Sim, a palavra do Senhor vai nos falar claramente sobre este assunto. Vai nos dizer bem assim, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Deus quer que todos que crê nele vai ter a vida eterna. Como maravilhoso! Pensou você ensinando a sua criancinha? Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário, morreu por você e Ele quer te dar a salvação, quer escrever o seu nome, filhinho ou filhinha, no nome escrito no livro da vida. A criança vai olhar e falar: olha, que legal, eu não sabia disso. Então esta é a importância de nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que se deve trilhar. Meus irmãos, Amã, ele sentiu tanto ódio dentro do seu coração, que essa passagem de pessoas sentir raiva, ódio dentro do seu coração, ela não é só desde agora, ela vem desde muito tempo, desde a criação, que tanto que Lúcifer, que é um anjo caído, né? Por que ele saiu do céu? Por causa de um sentimento. Ele não chegou a cometer aquilo que ele pensou, ele não chegou a realizar a obra dele, mas através de um sentimento, ele acabou saindo do céu. E este versículo, ele está localizado em Isaías 14, isso, versículo 13. E presta atenção, ele falou bem assim, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Ou seja, um sentimento. Ele não realizou aquela obra, mas ele só pensou: eu vou ser igual a Deus, eu vou montar o meu trono acima das estrelas e serei como Ele. Todo mundo vai me adorar, todo mundo vai me servir. Mas aí que nós temos que tomar o cuidado, porque há uma frase muito importante que fala assim: para você conhecer o homem, dá poder para ele ou tira o que ele tem. Se você dá poder para o homem, você vai conhecer verdadeiramente o caráter dele, se ele é humilde, se ele tem um amor ao próximo. E se você tirar aquilo que ele tem, você vai conhecer a perseverança, se ele é perseverante naquilo que ele pregava, se ele é perseverante naquilo que ele tinha convicção. É mais ou menos o caso da pastora. Ela perdeu a mãe dela, mas mesmo assim ela continua firme, ela continua retente, levando a palavra, confiando em Deus. Ou seja, ela verdadeiramente conheceu a palavra foi injetada nela desde o berço. A mãe dela já vinha ensinando ela, filho, isso daí é errado, filho, isso daí é errado, filho, isso daí não pode, filho, isso daí não é desse jeito. Então a mãe dela já vinha ensinando ela, para que lá na frente, no tempo da velhice, ela possa estar servindo, ela possa estar neste caminho. Então, a palavra do Senhor, ela é complexa. Ela fala a vida do ser humano do início ao fim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tá dando para entender, igreja? Amém. Amém, né? Tá muito confuso não, né?
Aleluia. Meus irmãos, e com a consequência que tudo tem um propósito. Você fala, Wanderson, tudo tem um propósito? Sim, tudo tem um propósito. Mas tem um propósito bom e tem um propósito ruim. Na vida de Esther, isso daqui foi um propósito bom, porque Esther era direcionada por Deus. Mas quando a pessoa está no caminho errado, quando a pessoa está no caminho que não está de acordo com a palavra do Senhor, ela vai ter um propósito, só que o propósito dela não vai ser bom. O propósito dela vai ser para falar palavras para magoar o próximo. O propósito dela vai ser para defraudar outra pessoa, e assim muitas outras coisas ruins. E tanto que Jesus Cristo, ele falou em Mateus 15, versículo 7, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta honrar Jesus Cristo só com os lábios, mas se dentro do coração não tiver injetado a palavra de Deus. Que tanto que os fariseus, os escribas, eles achavam-se doutores da lei, porque eles faziam a lei certa, orava, jejuava, falavam, mas isso não deixou eles, isso acabaram cegando, eles acabaram tendo cegueira espiritual, esta é a palavra correta. E ali nós percebemos que o amor ao próximo acaba se esfriando. Paulo, ele fala, o que adiantaria eu falar a língua dos homens, mas se eu não tivesse o amor ao próximo? O que adiantaria eu pregar tanto tempo, mas se eu não tiver o amor ao próximo? Tudo que eu vou falar vai ser em vão. Então, irmãos, na onde você estiver, sempre tenha o amor ao próximo, sempre seja influenciador da palavra de Deus e não ser influenciado pelas doutrinas do mundo, porque tem muita gente que vai estar falando conforme você, vai estar até apoiando, falando, é isso daí, você está certo, é isso daí mesmo, mas dentro do coração vai ter um ódio, vai ter um espírito de competição. E essa era a situação de Amã. Amã criou um ódio porque o poder aquisitivo subiu para a mente dele e ele achou-se doutor de tudo, achou o melhor de tudo. E ali aconteceu a mesma coisa com os fariseus, com os escribas. Eles acharam que eles poderiam fazer o que eles quisessem, porque eles tinham de certa forma um poder, tinham de certa forma um poder sobre os seres humanos, mas eles não têm um poder sobre Deus, porque Deus criou todas as coisas foram formadas por Ele. Eu, você, cachorro, não tem essa história de Big Bang, que vem um Big Bang do céu, desceu, caiu e teve a explosão e a partir daí os dinossauros morreram. Não teve essa história. Tudo foi Deus, tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado por Ele. E em breve Ele vai voltar. A palavra, assim como a palavra do Senhor fala em João 14, versículo 1, fala bem assim: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se fosse assim, eu não vos teria dito, vou lhes preparar-vos um lugar. Então, se Ele falou que vai preparar um lugar, então quer dizer que em breve também Ele vai voltar. Aleluia. Então nós temos que estar firme, nós temos que estar com essa palavra dentro do coração. Lembra das 3 coisas que eu falei? Mente, coração e boca. Que a mente ela pensa, o coração deseja e a boca confessa. Então se nós meditar na palavra do Senhor, a nossa boca e o nosso coração vai estar falando daquilo que está escrito na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, agradeço muito a Deus, porque Deus tem feito tantas maravilhas na minha vida, porque desde o tempo que eu conheci esse ministério, tem sido bênção para mim, e eu continuo
eu continuo acreditando que verdadeiramente Deus se faz presente aqui e que Deus vai estar abençoando a vida de cada irmão em nome de Jesus. Eu queria estar falando um pouco do meu testemunho, como eu acabei conhecendo esta igreja. Foi da seguinte forma: um dia estava eu sentado numa porta de bar e chegou um amigo nosso e ele falou, chegou arrumado, né? Nós pegou e falou para ele, para onde você vai? Ele pegou e falou, eu vou numa igreja aqui com um rapaz, um moreno, alto, vou aqui na igreja com ele, que é o Nivaldo, né? Nivaldo. Aí ele chegou lá, falou isso daí, aí nós brincando, aí eu não lembro se foi eu ou se foi o Samuel, mas eu lembro que alguém de nós falou assim, levantou, né, e falou, vamos ver se nós tem coisa ruim, olha, através de uma brincadeira, nós falamos, vamos ver se nós tem coisa ruim, e nós marcou o dia. Naquele dia não dava para nós ir com ele, porque já estava em cima da hora. Aí nós marcamos um dia. Aí nós foi não, por mim mesmo eu não senti vontade. Eu escutei a palavra, mas não entendia nada. Aí eu falei, mas eu vou continuar indo, né? Aí chegou um dia, irmãos, que no culto da cidade de Dutra teve uma palavra maravilhosa, aleluia, uma palavra que foi de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que foram lançados na fornalha. E ali eu comecei a entender, até eu fiquei surpreso comigo mesmo, falei, eu estou entendendo a palavra. Aí ali já foi havendo um despertar do Senhor, aí já vai havendo um despertar. Eu estou falando essas coisas para vocês verem como o trabalhar de Deus através de uma brincadeira, de uma coisa que é uma coisa de criança, que é uma curiosidade para saber como que é a situação mesmo quando a coisa ruim se manifesta. É uma curiosidade, mas através daquela curiosidade Deus foi trabalhando. Lembra quando eu falei em Gênesis, quando parecia estar tudo um caos, parecia estar tudo fora da ordem, mas Deus estava trabalhando ali? Um exemplo bom. As pessoas falam assim, estamos em crise. Está em crise, não sei o que eu faço, está em crise. Sempre essa conversa, está em crise. O Brasil está em crise. Mas você não para de ver obras construindo, está em crise, mas pessoas estão construindo prédio, está em crise e a fartura, está em crise, mas está tendo churrasco, está em crise, mas está tendo banquete, está tendo alimento. Então a crise só chega para aquele que profetiza da própria boca, estamos em crise, estou em crise. Praticamente você está se amaldiçoando, aleluia, glória a Deus. Está dando para entender mais ou menos a situação? Então é isso. A partir do a palavra ela tem poder. A palavra ela tem um poder o tanto para edificar e para destruir uma vida. Se você fala para o seu marido, marido, eu não te amo mais, vai embora da minha vida, ele vai ficar triste. Mas se você fala para o seu marido, eu te amo, marido, eu quero estar até o último respirar da minha vida contigo, o marido vai se sentir a última bolacha do pacote. Então a palavra ela tem poder. A palavra tem poder para edificar e a palavra tem poder para levantar. Aleluia. Mas tudo que está acontecendo no nosso derredor, filho matando pai, pai matando filho, isso tudo já é para a palavra do Senhor se cumprir. A palavra do Senhor está se cumprindo. Eu nem ia falar isso, irmãos, mas Deus está mandando falar, então eu vou falar. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus 24, e ele fala assim, Mateus 24:1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem
lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: na verdade, tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, eles fazem uma pergunta, e Jesus Cristo vai responder essa pergunta. Os discípulos falam assim: dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas? Que ele está falando? Está falando essas coisas, calma aí, eu vou explicar. Essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus Cristo, ele entra falando, já começa que a apostasia, que o amor de muitos se esfriaria. Eu acredito, o amor de muitos se esfria, por causa da iniquidade. Por exemplo, um exemplo bom é quando você para no farol. Aí vem um morador de rua pedir um dinheiro para você. O que você pensa automaticamente? Não vou dar meu dinheiro, porque ele vai pegar este dinheiro para usar droga. Então eu vou estar sendo cúmplice desse erro. Então eu não vou dar meu dinheiro. Então aí a iniquidade, não que nós estamos errados, mas por causa que nós não sabemos o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. A maioria das vezes a pessoa vai pegar o dinheiro para comprar droga mesmo, vai pegar o dinheiro para fazer coisas erradas. Aí nós acabamos não dando o dinheiro para a pessoa não fazer coisa errada. Aí o amor não é que nós não amamos eles, mas porque nós não sabemos o que eles vão fazer com aquele dinheiro. Está dando para entender mais ou menos a situação? Não está confuso? Aleluia! E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, então vai vir pessoas tentando, falando que o que você está pregando está errado. O que você está falando não é desse jeito. Já aconteceram com vocês? Você está falando da palavra para alguém, chega uma pessoa, pega e fala: não é assim, não é desse jeito, você está errado. Não é muito bem desse jeito aí. Você está exagerando, você está falando muito. E a maioria das vezes acontece isso. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é um dos sinais, um dos primeiros sinais que vão acontecer. Vão falar que é o Cristo, vão falar que é o Senhor Todo-Poderoso, e vai acabar enganando a muitos. A palavra do Senhor fala isso para conosco. E aqui lendo no versículo 6, e fala assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vai acontecer o que nós está vendo. É guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A palavra do Senhor já falava isso, que haveria terremotos em vários lugares diferentes, que haveria guerra entre eles. A palavra do Senhor já fala isso. Então tudo que está acontecendo com relação a essa doença aí, coronavírus que veio, tudo isso já está interligado na palavra de Deus. Não tem como nós mudarmos a palavra de Deus, que tanto que a palavra do Senhor, ela fala no livro de Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 28, fala assim: não temais ao homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Antes temei a Deus, que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Então, tem gente que vai morrer por amor a Cristo, assim como tem na China, que a palavra não pode ser pregada livremente, tem que estar em coisinhas escondidas, coisinhas que ninguém saiba.
E também na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte lá o negócio já é mais estreito, hein, irmãos? O negócio lá já é mais feio. Aí isso tudo que está acontecendo é para a palavra do Senhor se cumprir. Então não tem como nós mudar o que vai acontecer. Não tem como nós mudar o que tá para vir. Mas tem como nós pedir a Deus que Ele adie, que Ele vai adiando lá para frente. Que a palavra do Senhor, ela fala, se não fosse por causa dos escolhidos, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. As coisas já teriam vindo antes. Então Deus tem colocado a mão poderosa e tem empurrado para frente. Para não ver o teu povo sofrendo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, que tanto que a palavra do Senhor, ela fala em Samuel, em 1 Samuel, ela fala que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e sirva ao Senhor Todo-Poderoso. Isso que é a palavra do Senhor. Então Deus, tudo que Ele quer, se dependesse por Deus, Deus salvaria todos os homens, salvaria mulheres, salvaria todos, não ficaria ninguém para trás. Mas por causa do livre-arbítrio, o ser humano ele pode escolher. Tem dois caminhos. Você quer o caminho largo ou o caminho estreito? Qual dos dois que você quer? Você quer o largo ou quer o estreito? Aí geralmente o largo ele parece ser fácil. O largo, ele parece não, ele é tudo fácil. O largo vem tudo rápido. Mas no final fica estreito, no final fica ruim. No final não é uma coisa boa. É mais ou menos, você começa bem e no final você termina ruim. É mais ou menos isso. Já o estreito, irmãos, é aquilo. Você passa estreito. O nome já diz, né? Caminho estreito. Você tem que passar estreito, arranhando o braço, arranhando a perna, arranhando onde for no seu corpo, mas você está passando por este caminho. Mas já no final, já tem uma diferença do caminho largo. O caminho largo, ele começa largo, mas no final termina estreito. O caminho estreito, ele começa estreito, mas no final termina largo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, voltando para o livro de Esther, se o rei Assuero, ele fez uma pergunta para a rainha Esther, da seguinte forma: qual é a tua... Deixa eu achar aqui para não falar nada errado e nem uma besteira. Aqui ele fala assim, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Perceba, essa história, eu lendo essa história, eu falei, tem uma história parecida com essa daqui, com essa mesma pergunta. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus 14, do verso 7, vai estar falando a ocasião quando João Batista ele é morto. E o rei Herodes, ele faz essa mesma pergunta para a filha de Herodias. Ele fala assim, e começando aqui no 4: porque João lhe disserá, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Aí aqui vem a pergunta, que é mais ou menos idêntica, que fala assim, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Voltando lá para o livro de Esther, a pergunta que o rei Assuero, ele fez uma seguinte pergunta para a rainha Esther: qual é a tua petição, rainha? E até metade do reino se fará. O rei Herodes, ele faz essa pergunta para a filha de Herodias, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse.
Então, lembra quando eu falei a importância de doutrinar os seus filhos na palavra do Senhor? Aqui o final é triste dessa história, porque a menina, ela vai pedir direção para a mãe, e a mãe fala assim: pede a cabeça de João Batista no prato. Você acha que aquela menina, ela chegou com a intenção de pedir isso? Você acha que aquela menina, quando ela foi pedir conselho para a mãe, o que ela poderia estar pedindo? Na mente dela provavelmente deve ter passado um monte de coisa. Eu vou pedir riquezas, eu vou pedir um terreno, eu vou pedir metade do reino. Ele prometeu o juramento na frente de todo mundo. Mas ela chegou na mãe dela, e a mãe dela instruiu ela a pedir a cabeça de João Batista em um prato. E por isso é a importância de doutrinar, ensinar os seus filhos, porque quando chegar uma proposta boa para eles vai chegar no alicerce deles, que é a mãe e o pai, e vai pedir opinião para a mãe e o pai. E o pai e a mãe tem que estar cheio do Espírito Santo para dar conselhos inspirados por Deus, conselhos que edifica, que consola e edifica não só a vida do seu filho, mas também a vida toda da família. Aleluia, glória a Deus. E ali nós vimos que aquela menina, ela foi pedir conselho para a mãe, mas a mãe, por causa que João Batista falou do pecado dela que ela cometia com Herodes. Herodes, ele se deitava com ela, e a Herodias era a esposa do irmão de Herodes, que é o Filipe. Esposa do irmão de Herodes, que é o Filipe. E ela estava adulterando, no caso, né? Estava adulterando com o Herodes, se deitando com ele. Aí Deus usa João Batista. Deus usa João Batista para falar: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão? Aqui ele fala aqui no 4, como nós acabamos de ler: porque João lhe disserá, não te é lícito possuí-la. Então João, ele estava falando para Herodes, você está errando. Herodes, você está falhando, Herodes. Não é lícito você possuí-la, a mulher do seu irmão. E ali ele movido à emoção, assim como os dois reis. Aí você vê o agir de Deus numa história. Na verdade, se nós pararmos para analisar, nós vê o agir de Deus nas duas histórias, só que uma história termina bem e a outra história termina mal. A história da rainha Esther, ela termina bem, e a história de Herodes termina mal, porque os dois reis tomaram a mesma atitude, os dois reis fizeram a mesma pergunta, mas com atitude diferente. Fizeram a pergunta, mas cada pessoa teve uma atitude diferente. Que tanto que Esther pediu a vida dela como misericórdia e a vida do povo dela como misericórdia. Já a filha de Herodia pediu a cabeça de João Batista num prato. Por que ela pediu a cabeça de João Batista num prato? Porque a mãe dela acabou conduzindo ela a tomar essa atitude. A mãe dela falou para ela: pede a cabeça de João Batista num prato, porque João Batista falou contra o pecado dela. Então, por isso sempre é ficar atento. Tem vezes que nós erramos, tem vezes que nós falhamos, mas nós temos que estar sensível ao toque do Espírito Santo. Quando Deus levantar um profeta ou uma profeta de Deus para falar contra o nosso pecado, nós não podemos tomar a mesma atitude que Herodias tomou, instruindo a filha dela a tomar decisões erradas. Aleluia, glória a Deus.
E ali, se nós compararmos essas duas histórias, nós vai ver que foi a mesma pergunta, mas com reações diferentes, que tanto que tem em Gálatas. Em Gálatas, eu não vou conseguir abrir aqui agora, mas está em Gálatas, está no livro de Gálatas, que fala assim, tudo que o homem fizer, isso, tudo que o homem plantar, ele ceifará. Então, esse versículo, ele é totalmente verdadeiro, porque se nós plantarmos coisas boas aqui, se nós investir cada um que tem filho, ou cada um que tem uma responsabilidade, investir naquela responsabilidade, ela vai trazer o fruto, mesmo que seja um fruto ruim ou seja um fruto bom. A questão, eu e o Augusto estava conversando antes de nós vir para o culto, nós estávamos conversando a situação da perseverança. Quantas vezes Augusto falando, né, que ele chamou pessoas para vir à igreja, só que as pessoas não davam muito ouvido, e mesmo assim ele continuou semeando a palavra, falando, não, vamos lá, não é assim, e foi insistindo, foi sendo perseverante, e chegou um dia que aquela pessoa, ela se interessou, chegou um dia que ela quis ir, e está até hoje na igreja, para a honra e glória de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, a questão da perseverança, ela é muito fundamental, porque em tudo, até para você conseguir um trabalho, você tem que ser perseverante. Você tem que ser perseverante, porque é muito difícil, não é impossível de você conseguir na primeira entrevista um emprego. Pode acontecer esse milagre, de você conseguir na primeira entrevista na sua vida, de você conseguir um emprego. Mas se você não conseguir, você tem que ser perseverante até o final. Assim a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ser perseverantes, que nós vai ter luta, que nós vai ter aflição nessa terra, que as pessoas vão vir perseguindo nós só porque nós está servindo a Cristo. Mas Jesus Cristo, ele fala assim, e sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não fala assim, aqueles que desistirem no meio do caminho vai ser salvo. Não, fala aqueles que perseverarem até o fim, este será salvo. Então nós temos que ser perseverantes em tudo mesmo, irmão, em tudo. E principalmente com a relação de ganhar almas para Deus, porque o crente que ele não sente esta vontade. Eu cheguei a conversar com a pastora e ela falou uma coisa verdadeira. Ela falou, crente que não sente essa vontade de ganhar almas para Deus, ele já está morto, ele está morto por dentro. Por fora até falam, mas por dentro já está morto. Então nós temos que voltar a sentir esta vontade imensa de querer ganhar almas para Deus, de querer ver pessoas bem, de ver pessoas servindo ao Senhor Todo-Poderoso e maravilhoso, aleluia. Então, irmãos, essa palavra que eu deixo aqui para os irmãos meditar em casa, no livro de Esther, é um livro muito riquíssimo. Se eu ficar falando aqui sobre Esther e entrar no contexto de Esther, aí nós vamos ficar um bom tempo aqui. E agradeço essa oportunidade de estar honrando e glorificando o nome do Senhor. E, irmãos, não vamos esquecer da campanha que está tendo, né? Que foi criada através do Espírito Santo, que injetou no coração da pastora, de orar por alguém que está numa vida sofredora, numa vida no mundo das drogas, numa vida errante. Então, se alguém tem uma peça de roupa, os pastores vão estar orando, o pastor vai estar orando na peça de roupa, se alguém trouxe, ou uma foto, ou se alguém tem alguém no seu coração
que você sabe que está necessitando da palavra do Senhor, que precisa urgentemente de ter um encontro com o Senhor, o pastor vai estar vindo aqui para dar o encerramento e nós vai estar orando. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus pela palavra, né? Então agora vamos continuar, né? Nessa campanha, né? Alguém tem no coração alguém que assim tem algum vício, né? Levanta a mão assim, quem sente, quem tem no coração. E alguém trouxe uma peça de roupa para estar orando. Mas independente, né? E quem tem no coração alguém, uma vida assim que você sente que precisa de aceitar Jesus também. Então vamos fazer o seguinte, vem para frente, né? Pedir para o pastor Mário, para o obreiro, Naka, Sandra, os irmãos aqui, o irmão Jaime, a gente vamos estar orando aqui. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus, nós vamos fazer Isso, mas é uma idosa, coração com é Dona Neide, ela é sogra da minha irmã e ela tem internada, a faixinha dela. E ela está bem doentinha, né? Estou orando para Deus tocar no coração dela, aceitar Jesus, que ela está bem doentinha. Amém. Hoje à tarde no recanto caiu tanto poder. Glória. A pastora Raquel foi usada pelo Espírito Santo para ministrar poder. A gente podia sentir a unção e o milagre em cada vida, em cada peça de roupa, nas orações. Foi uma coisa sobrenatural. Até difícil de explicar com palavras, né? Mas está filmado, está no vídeo, né? E vocês não deixem de assistir, né? Vou passar agora para o pastor Mário, né? Ela está ministrando aqui a oração. Então vamos orar nessa campanha. Então você então pode trazer a foto. Tem mais alguém que quer orar para familiares que está passando essa situação, que precisa de libertação? Se tiver alguém, podem vir na frente e vamos unir a fé e vamos orar junto lá. Tem uma pessoa que trabalha lá junto comigo, que ela é uma mulher que diz que viveu até os 20 anos na igreja e hoje ela leva uma vida de muito pecado. Diz que tem vontade de sair, ela diz que às vezes vai na igreja, mas vai até escondido porque o pessoal fica criticando ela, porque ela faz um papel de homem mesmo, a mulher e faz papel de homem, né? Então ela diz que tem vontade de saber, a gente vai orar por você. O nome dela é Priscila. Priscila da Lúcia. Dona Neide. Priscila. Priscila Bispo. Eu não Priscila, tenho a foto, eu Neide. vou tentar pegar a foto ali na hora. Emily, aí, Neide, Meu pai é Miguel, coração peludo, ainda fechado, mais Nossa. Eu, para mim lembrar os nomes, eu pedi para o Augusto lembrar os nomes, porque a minha memória já está. Então, vamos fazer a oração. Minha Deus, que eu sei que a pastora está em oração, que o que Deus agiu na vida dela lá no recanto foi maravilhoso, foi um milagre, e com certeza nós vamos ouvir os testemunhos das pessoas que tiveram essa libertação. Então, orando ao Senhor. Senhor Deus poderoso, misericordioso, Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos no Teu nome, no Teu poder, na Tua graça, São Pai. E nesta campanha de oração, que Senhor usou a Tua serva, a pastora Raquel, para ensinar o Teu povo a agir na vida, para que o Senhor possa agir na vida dos necessitados, Pai. E Senhor, tenha misericórdia, Senhor Deus. Aqui está a foto, os nomes das pessoas que necessitam de Ti, Senhor, Pai. Que, Senhor, visita a vida de cada um que está aqui, porque os Teus crentes, Senhor Deus, que crente, crê no Teu amor, no Teu poder, na Tua graça, Senhor Pai,
Por isso está trazendo desses fotos os nomes, para que, Senhor, possa alcançar a vida de cada um, ó Pai, libertando de todo mal, de toda malignidade, Senhor, ó Pai. E, Senhor, coloca do teu querer, do teu poder, da tua graça, Senhor Deus, para que estas pessoas, ó Pai, venham alcançar a Ti e que venha converter a Ti, Senhor Deus, que, Senhor, fortalece, capacita, Senhor Deus, ó Pai, e abençoe todos esses nomes, esses votos que estão no altar, porque eu creio em Ti, creio no Teu amor, no Teu poder, na Tua graça, nas orações da Tua serva, pastor Raquel, que está em concordância, que está agindo, orando, intercedendo ao Pai, e nós estamos, mais uma vez, unidos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma graça, ó Pai, porque eu creio no Teu amor, no Teu poder, na Tua graça, ó Pai. E, Senhor, entra nas nossas vidas, Senhor Deus, arranca todo o mal que há dentro dos corações, Senhor Deus, livra-me de todo mal, de toda doença, cura-nos, Senhor, porque eu creio em Ti, creio no Teu poder, na Tua graça, ó Pai. E, Senhor, faça acontecer do Teu querer, do Teu poder, da Tua graça, para que possa alcançar do Teu amor, do Teu poder, e podemos testificar do Teu agir, em nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor por essa reunião, por esse culto, que possamos ver a manifestação do poder de Deus e também possamos ver muitos testemunhos. Né? Tenho certeza que domingo que vem, pastor Raquel com certeza estará conosco. Né? Se possível, venha, traga mais uma alma, mais uma vida, traga peça de roupa. Né? Nós vamos estar nessa campanha aqui, orando, consagrando para isso. Né? E vamos ver milagre, vamos ver testemunho. E que Deus abençoe a vida de cada um. Uma semana abençoada, uma semana ungida, próspera para cada um de nós, protegido, guardado, livre de todo mal. Né? E que Deus abençoe a vida de cada um. Se alguém tiver uma oferta, puder ofertar a casa do Senhor, nós, o recanto, né, não é reforma, né, está em pintura, e a pastora Kel, ela tem cuidado de toda a manutenção de todas as igrejas, né? Ela tem mantido o amor, atenção, carinho de cada um. Né? E como foi pregado ontem também no Mar Paulista, né? A gente não pode esquecer da profeta, a profeta de Deus. Né? Então, qualquer coisa, ela jamais assim perdeu o contato. Né? Então, tudo que precisar, temos uma profeta de Deus, né? Que ama muito a gente. Qualquer coisa também, qualquer dúvida, qualquer situação, pedido de oração também, um carinho, uma oração, uma atenção, um amor também, né? Tudo a gente pode estar retribuindo, né? Alguém que tanto se doou a vida inteira por nós, né? Para que esse ministério continuasse de pé, né? Então não vamos deixar essa obra assim diminuir, né? Vamos cada vez mais ser agora os soldados que nós vamos levar adiante essa bandeira, né? A bandeira do ministério Subimos com Jesus, ministério Cláudio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?